Oi pessoal, aqui é o Evandro Raiz, né, do canal Eu Quero Ir para o Japão. Esse canal eu criei, né, com o objetivo não, né, de ensinar dicas ou maneiras de como você pode vir para o Japão. A gente pode até tocar nesse assunto tal, mas o objetivo desse canal, né, é para dar, né, dicas, orientações, né, sobre o dia a dia aqui no Japão, como, né, a maneira. Eu estou aqui há 24 anos no Japão, né, não retornei nenhuma vez ao Brasil. Né, a comunidade brasileira aqui já tem 25 anos do movimento de CASEG, né, que mudou a sua condição, seu status, né, de CASEG, né, agora é considerado como emigrante, né, porque muitas pessoas não voltaram, né, geralmente as pessoas vêm com o objetivo de passar alguns anos no Japão, 3 anos tal, e voltar, mas na verdade essas pessoas vão ficando, né? Então, inicialmente a comunidade brasileira tinha um pouco mais de 300 mil pessoas, né? 320, alguma coisa assim, e atualmente esse número caiu para 177 mil pessoas, né? É um pouco mais, né? Ainda é bastante gente, mas teve uma redução drástica, né? E apesar de 25 anos, né, é diferente do que acontece com os imigrantes que vão para outros países, né, que tem uma certa dificuldade das pessoas de adaptação, por causa da língua, principalmente, certo? É, então, as pessoas, como no meu caso, né, que vêm para o Japão, que pretendem vir para o Japão, né, geralmente você não sabe, não tem noção do que acontece por aqui, né? É passado uma ideia totalmente diferente, né? As pessoas não têm noção da realidade do como que é o dia a dia aqui, né? Então, o movimento de CASEG, né? Nos inícios, no início, né? No fim dos anos 80, início dos anos 90, foi para suprir uma falta de mão de obra que tinha aqui no Japão, né? Então, foi criado algumas facilidades para que pudessem vir os imigrantes, a princípio os descendentes, né? Descendentes de segunda, como chama, geração, né? Os filhos de japoneses, depois foram liberados os terceira geração, né? Então vem a primeira, segunda, terceira geração e seus familiares, né? Podem vir para o Japão. Tem até uma questão que está sendo levantada de poder vir, né, os descendentes de quarta geração, que não vamos entrar assim em, em comentários sobre essa parte, que é uma coisa bem que está a nível de ainda provavelmente de estudos tal, que vai, se for liberado vai demorar. É uma coisa que o fato não entra não é o objetivo tratar sobre esse assunto aqui agora, né? Então, para que nós, né, esses imigrantes pudessem vir nessa mão de obra aqui, ser utilizada aqui no Japão, foram criados vários mecanismos assim para facilitar, porque o ponto principal aqui seria, né, a questão do idioma, né, principalmente totalmente diferente. Por exemplo, mesmo a pessoa que vá para um país de língua espanhola ou língua inglesa, que tem dificuldade inicialmente com o idioma, mas pela facilidade, mesmo que você não entenda o idioma, mas você tem mais facilidade de ler, né, o que acaba facilitando no aprendizado. Aqui é diferente por causa da escrita totalmente diferente, né, complicada, certo? E juntando com a pessoa não saber o idioma. Então foram criados vários mecanismos para que essa mão de obra fosse possível, né, vir e já ser utilizada. Então, por exemplo, foi criada essa infraestrutura, né, que tratava, por exemplo, do contratante já deixar preparado várias facilidades, como ter tradutores nas fábricas que queriam utilizar essa mão de obra, né? Tinha os tradutores, certo? As empreiteiras que, como chama, que intermediavam, né? Intermediam, né? Essas contratações, já preparavam, né, essa infraestrutura. Por exemplo, a pessoa chegava aqui, já tinha um local para ficar, já tinha, por exemplo, essa facilidade no trabalho, que tinha alguém que queria explicar o serviço em português, etc.
Com o passar do tempo, ainda existe isso daí, mas, como chama, as coisas foram ficando mais complicadas, né? Com como fala, a economia, né? Entrando em, como chama, em estado, né? De, como diria assim, de... com a economia entrando em declínio, né, com as diversas crises, né, no cenário não só no Japão, mas mundial, então foi mudando alguns critérios de contratação, né? Então hoje já é exigido que a maioria, né, quer que a pessoa entenda, né, fale japonês, né? Tem a sua própria locomoção, que era um dos pontos principais aqui. As pessoas geralmente não tem como se locomover, porque o sistema de transporte público aqui até pode ser elogiado, né, em questão dos trens, ônibus, etc. Mas justamente nos locais onde essas pessoas iriam se locomover, geralmente, né, esse transporte público não está acessível, né? Então foi preciso e ainda é, né, ou a pessoa tenha a sua própria maneira de se locomover, a grande maioria não tinha, né, e que essas empresas se prontificavam, né, a tratar da locomoção de seus próprios funcionários. Hoje em dia está mais complicado, então, justamente o ponto principal é a questão da língua, né? Principalmente a questão da língua. Então, né? Ainda esse problema, apesar de 25 anos da comunidade brasileira no Japão, esse problema continua, certo? Apesar, as pessoas que estão há muito tempo aqui no Japão, por exemplo, eu tenho 24 anos, né? E eu conheço várias pessoas que estão também em um tempo igual, né? Então a pessoa consegue até como chama, ele consegue até ter um diálogo, alguma coisa assim, mas ele tem muita dificuldade como chama, justamente com esse idioma. Então as pessoas não aprenderam, né? Tem uma quantidade mínima de pessoas que falam, ou até que como chama, que conseguem até criar uma situação que consiga passar, né, em relação ao idioma, mas na verdade não falam assim completamente. Então eu tiro uma ideia com algumas pessoas que eu conheço há muito tempo, né, apesar de estar aqui há muito tempo, mas eles não têm condição, por exemplo, de você fazer uma entrevista e sem ter alguma pessoa que traduza para ele. Ele consegue se virar em algumas coisas simples, alguma coisa no serviço que já está há muito tempo, apesar que sejam serviços diferentes em outros lugares, a pessoa tem uma certa... Mas não pode se dizer nem que conheça o básico da língua, não dá nem para... Não dá para manter um diálogo assim mais normal, né? Então as pessoas não aprenderam. E justamente as pessoas que vêm também vão estar nessas condições. Então é preciso, né, que a pessoa saiba exatamente o que vai encontrar aqui. Agora, né, antigamente, né, no início do movimento DKSEG, justamente por essas facilidades e pela falta da mão de obra realmente que estava por causa da bolha, né, de consumo, né, e precisava realmente naquela época de uma mão de obra imediata, né? Então os salários eram mais altos, né? As pessoas naquela época que eu cheguei em 92, aqui um pouco antes, a faixa média salarial estava entre 1.500 ienes e 1.600 ienes por hora, né? No caso para homem, né, tem alguma diferença no salário de mulheres. Inclusive alguns lugares pagavam igual, mas é raro, né? Então 1.500 a 1.600, para a gente comparar com reais, né? Um real agora deve estar na faixa de 32 ienes, né? Então seria o que? 3 vezes 4, 3 vezes 5, 15, mais ou menos na faixa de 50 reais, né? 50 reais por hora a pessoa ganhava naquela época. Fora, né, que tinha bastante hora extra. Então existe casos de pessoas que faziam até 6 horas extras por dia, né? Além de ter, por exemplo, o governo fazia vista grossa para as pessoas pagarem, né, a previdência e os impostos. Então eu conheço várias pessoas, a maioria, uma grande maioria da população não pagava.
né? Não pagava o seguro social, nem pagava os impostos. Então, se você for analisar isso aí por mês, não pagar isso daí, é uma questão de aproximadamente uns 25% do salário que a pessoa tinha a mais, né? Aproximadamente isso aí, uns 25% se você for levar em consideração os descontos e tal, né? Então, por volta de uns 25% do salário, né? E fora isso o salário era alto e as pessoas faziam bastante hora extra. Então você tinha uma média das pessoas ganharem por mês, né? Uma pessoa, um adulto homem, né? Poderia ganhar por mês, assim, por ano, né? Vamos calcular assim por ano, né? Uma faixa de quase 200 mil reais em valores atuais. A pessoa ganhava isso aí por ano, né? Disso aí ele gastava o mínimo. As pessoas naquela época vinham com o objetivo de voltar para o Brasil, então eu trabalhava bastante, fazia bastante hora extra, durante o período de 3 anos, não pagavam imposto, não pagavam previdência social, ficavam em alojamentos. Geralmente as pessoas vinham sozinhos, né? O alojamento geralmente era barato, juntava 3, 4, 5 pessoas no alojamento só, pagavam uma média de 10, 20 mil ienes por mês, né? Um valor bem abaixo, né? Uma coisa, por volta de 30, 40 reais. 30, 40 reais, minto, né? Por volta de 300 reais de aluguel, mais um gasto. Então as pessoas economizavam, por fim, né? Não tinham gasto. Então conseguiam economizar uma quantia até razoável, certo? Só que com o passar do tempo, depois de várias crises, a economia se estagnando, etc., o cenário atual é completamente diferente. Então hoje, né, a média do salário, pode-se dizer, está na faixa, era 1.600, você encontrava hoje, você vai encontrar um salário na faixa de 1.200 ienes, né, que vai dar um pouco menos de 40 reais. Antigamente era por volta de 50, né, um pouco menos de 40, né, 38 por aí, certo? Isso o salário é normal. Talvez algumas pessoas ganhem um pouco mais, certo? Isso depende, tem algumas ofertas, mas não é a média, não é o geral. A média está nessa faixa. Mulheres ganham um pouco menos, né, na faixa de 900, talvez algumas ganhem até 1.000, né? Então um pouco menos de 30, né? De 300, 30 reais por hora, né? 30, um pouco mais de 30, né? Os homens um pouco mais de 40, né? Tem uma certa diferença, mais ou menos nessa faixa, só para ter uma noção, né? Exatamente por aí, né? Só que o governo apertou, né? Deixou de fazer vista grossa para a questão do pagamento dos impostos e da previdência, está cobrando de todo mundo, inclusive os atrasados, né? Então isso diminuiu o salário. A hora extra também não está tendo muito. Você hoje dificilmente encontra local que faça acima de 3 horas extra. Então a média é que a pessoa faça umas 2 horas, ou digamos assim, por mês. Estão limitando. Tem a questão também da questão, como chama, o Ministério do Trabalho, né? Tá apertando na questão das pessoas fazerem muitas horas extras, né? Então a média, né, querem que a pessoa faça por 30, 40 horas extra por mês, né? Antigamente a pessoa 6 horas por dia, a pessoa fazia 150, 200 horas extra por mês, né? Quem aguentava trabalhar domingo, sábado, a pessoa trabalhava, conheço pessoas que trabalhavam direto, nem folgava, fazia 6 horas todo dia, trabalhava até de domingo, sábado. Então a pessoa tinha um ótimo salário, apesar, mas tudo bem, era por uma questão, por um tempo limitado, né? E com essa diminuição do salário, com essa diminuição da oferta de emprego, né, com a diminuição da comunidade, então isso aí caiu bastante. Então você pode levar em uma média do que a pessoa ganhava antes, está muito abaixo, pela metade praticamente, né? Se você for levar em consideração que as pessoas têm que pagar imposto, têm que pagar previdência, não tem mais hora extra, então acho que até menos de 50% da média do que se ganhava antigamente. E também, né, foi diminuindo assim aquelas facilidades que as pessoas tinham, como as pessoas agora, né, vão mais ficando mais longevas aqui no Japão, né, vão passando os seus status para a classe de imigrante, então a pessoa costuma já não tem mais aquele fator da pessoa ficar sozinho no alojamento, juntar uma quantia num determinado tempo para voltar. Então as pessoas estão vivendo aqui no Japão. Então com isso a demanda
aumentaram os gastos. Então diminuiu a receita e aumentaram, né, os gastos, né? Então, se você for levar em consideração o fator por que as pessoas iam para o Japão, que eram para economizar uma certa quantia e voltar com um pé de meia para o Brasil, isso dificilmente está acontecendo hoje, né? Você precisa trabalhar e viver aqui, então você vai gastar aqui. Principalmente que agora as pessoas trouxeram as famílias, trouxeram os filhos, trouxeram as mulheres, né? Suas famílias, né? Então, se o casal, né, tem 1, 2 filhos, né, e a mulher também precisa trabalhar, que vai precisar trabalhar, então esses filhos precisam estar numa escola, ou na escola japonesa ou na escola brasileira. Geralmente as pessoas optam, né, por uma escola brasileira, onde geralmente vai se pagar por criança um preço bem alto, né, que vai por volta, eu creio que a média esteja por volta de 50 mil reais, ou seja, né, um pouco menos, ou 50 mil reais também, desculpe, 50 mil ienes, né, o que dá um pouco menos de R$ 1.000, né, por criança, dá uns 800, alguma coisa assim, não estou fazendo um cálculo direito, mas mais ou menos, né, com o real a 32 ienes, né, então R$ 1.000 seriam 64 mil, como é 50 por volta de R$ 850, sei lá, por criança, né? O que isso dá como uma boa, né? Se tiver um casal, tiver 2 filhos, a mulher vai trabalhar, vai ganhar, que ela faça também uma hora extra, tal, a média, né, que ela vai ganhar por mês livre por volta de 150 mil, 160 mil, já tirando os descontos que a pessoa teria, né? De imposto, de previdência, etc, né? O salário livre por volta, mais ou menos, né? Não fazendo muita hora extra, que tá difícil, por volta de 2 horas extras, né? Trabalhando alguns sábados, alguma coisa assim que é extra, não. Então eu calculo que a pessoa teria em mão por volta de 150, 160 mil ienes, né? E disso daí você tiraria, se for 2 crianças, já vai comer quase o salário todo da esposa enquanto o marido trabalha, certo? Então, e o custo de vida aqui também está alto, certo? Então, praticamente, se você vem aqui com a família nessas condições, não tem como a pessoa fazer o que era o objetivo de antigamente. A pessoa vir para aqui, para o Japão, para juntar uma quantia X, fazer um pé de meia e voltar para o Brasil. Então, é muito difícil isso aí, praticamente impossível hoje em dia. Então, se você que está vindo para o Japão tem esse objetivo, você tem que já determinar o que é que você vai, qual o seu objetivo. Ficar no Japão, voltar para o Brasil. Se for para voltar para o Brasil, juntar certa quantia, então a ideia, né, o conselho, se fosse bom a gente vendia, mas eu acho, né, a partir de agora o que eu pretendo fazer nesses vídeos é trazer assim uma noção do dia a dia aqui do Japão. O ideal é que a pessoa, se for o marido, ele venha sozinho, né, consiga um emprego, faça o objetivo de quanto tempo ele vai passar, faça o trabalho, né? Apesar das condições que tem. Eu sei que é difícil, mas essa é a condição que o pessoal via no início, né? Essa é uma maneira, talvez, que você tenha de juntar alguma coisa, certo? Fazer uma economia, uma certa quantia, é a pessoa vindo sozinho. Se vir o casal que não tiver filhos, a mesma coisa, aí no mesmo sistema, né? Os dois vêm, né? Trabalham, né? Evita os gastos. O grande problema é que a pessoa, as famílias que estão, os brasileiros que estão aqui, eles já estão na condição de imigrantes, então não estão trabalhando para juntar uma quantia para ir para o Brasil. Então simplesmente vivendo o seu dia a dia. Então é difícil, a pessoa tem que se regrar, né? Ter regras para fazer economias, as coisas aqui são caras, você acaba entrando na questão do consumo, né? E acaba, né, trocando, não tem essa condição de você juntar uma certa quantia aqui, né? Então, principalmente se a pessoa trouxe filhos, vai ser muito complicado. Uma, porque você não vai poder ter tempo, né? Ou o marido ou a mulher de fazer trabalhar o suficiente para juntar isso aí, porque tem a família para cuidar, né? Então é complicado nesse caso. Então esse aqui é um dos pontos, né, que eu gostaria de tocar, né, com as pessoas que pretendem vir para o Japão, que tem um objetivo, para que você se programe, né? Não é mais o que acontecia antigamente, não existe isso daí. Aqui, se você vir para trabalhar, praticamente você não vai conseguir juntar nada, certo? Essa é a condição atual. O emprego está difícil, está complicado, o salário está baixo, né? O gasto é elevado. Então, o
a condição, né, que a pessoa tem para não simplesmente ficar gastando tudo que ganha, você se programar, certo? Se você for solteiro, vir sozinho, se for casado, vir a mulher e o marido, se for casado e pretende voltar, fica a família lá, e você se esforça durante um período X que você programa em 3 anos, realmente, né? E o que acontece, a pessoa traz a família. Então, esse objetivo inicial já se dilui, né? Você vai acabar vivendo aqui. Então, esse é o que está acontecendo com a maioria das pessoas. Aqui, por exemplo, eu tenho 24 anos de Japão, eu não voltei nenhuma vez para o Brasil. Por que eu não voltei para o Brasil? Existem vários fatores, mas o principal, né? É o primeiro, aqui logo de início, eu tinha o objetivo de, nós, né, nossa família, tínhamos o objetivo de ficar 3 anos, juntar uma certa quantia e voltar para o Brasil. Eu vim com a família porque eu não poderia vir só, né? Minha esposa que é descendente, então não haveria condição de eu vir sozinho. Então eu tive que vir com a esposa, também tive que vir com minha filha. Nós temos uma filha, na época a gente só tinha uma filha, então depois decidimos que teríamos filhos depois que voltar ao Brasil, acabamos não voltando, então nós temos uma filha apenas, né? Então, por muito tempo, né, durante 3 anos, nós decidimos que iríamos voltar em 3 anos. E foi quando nós percebemos que seria impossível pelo objetivo inicial. Então, nós fomos prolongando. Depois de mais ou menos como estávamos aqui com 3 anos, né, aproximadamente, inicialmente a gente decidiu ficar por 3 anos, mas com um período de 1 ano e meio, nós já percebemos que não seria possível esse projeto inicial. Então, a gente resolveu, né, devido às condições de onde morávamos, nós morávamos na cidade interior, então nós decidimos que ficaríamos no Japão, não retornaríamos ao Brasil, nós ficaríamos morando aqui. Nós precisamos criar condições para a gente ficar aqui. Por exemplo, um ponto principal era a língua. Eu cheguei aqui, eu quase fui demitido no primeiro mês porque eu não falava japonês. Eu cheguei, né, no primeiro mês que eu trabalhei na empresa, eu era o único. Eu tinha os parentes da minha esposa, pai, tios, etc, né? Todos eram descendentes, eu era o único no local, né, que não era descendente, e alguns outros brasileiros também, todos descendentes, todos falavam, pelo menos se viravam, e eu não entendia nada. Então, eu, trabalhando um mês, fui chamado da empresa e falou que não haveria condições, né? Se continuasse desse jeito, eu teria que ser demitido, porque não havia condições. Eu tinha que trabalhar sozinho, não podia, onde eu trabalhei, não foi por empreiteira, nós viemos direto sendo contratado pela empresa, né, na cidade interior, então não tinha nada dessas, como chama, infraestrutura que foram preparadas, a firma não tinha essa noção, né, os brasileiros. Então, e eu tive que me esforçar. Então, dentro de um mês, foi dado um prazo para um mês para me adaptar às condições, e se adaptar seria você ter condições de me virar sozinho. Então, eu tive que me esforçar dentro de um mês, né, criei alguns critérios, acabou dando certo isso aí, né? Então me esforcei para aprender a falar e algumas outras coisas, né? E fora isso, né, nós fomos criando condições para poder ficar aqui no Japão. Então, desses 24 anos, pelo menos uns 15, 16 anos, nós não tínhamos nenhum objetivo de voltar para o Brasil, certo? E depois, com o passar do tempo, né, nesse período que eu estou aqui de 24 anos, eu só trabalhei por 1 ano por empreiteira, né? Porque essa cidade onde nós moramos inicialmente, né, que era uma cidade do interior, Shirakawa-go, né, bem famosa, é uma cidade, tem uma cidade turística que foi tombada pela Unesco, algumas partes da cidade, né? Depois eu vou deixar aqui no link aqui um link para vocês possam conhecer a cidade. Nós moramos por 11 anos, né? Mas o problema lá, aquilo era um local que nevava demais, sabe? Por exemplo, numa nevada podia até acumular 2 metros de uma vez só de neve, né? Já aconteceu um caso, assim, de eu voltando de uma cidade próxima, né? Cidade turística também, que fui fazer algumas atividades lá. E na volta começou a nevar, então eu ia prolongar minha estadia, ia demorar um pouco mais lá, que tem alguns assuntos para resolver, e de repente começou a nevar, e olha, melhor você voltar que vai nevar pra caramba. Então eu saí. Naquela época o meu carro não era nem tração nas 4 rodas, era um carro comum, né? Um carro de passeio comum. E eu tava voltando, mas do momento que começou a nevar até mais ou menos da cidade onde eu estava, normalmente é 1h15, né, até eu voltar para casa, né, e no inverno levava umas 2 horas porque estava nevando. Então na primeira meia hora a neve acumulou, já não tinha mais ninguém na rua, né? Eu estava na via principal.
A neve acumulou na pista, na altura da janela do carro. Então eu comecei assim, eu tive que acelerar. Falei, bom, se eu parasse o carro como o carro não era tracionado, eu não andava mais. Então eu tive um pequeno objetivo, né, de encontrar alguma parada em algum lugar, né, aquelas paradas que tem no meio do caminho, né, que aqui a gente chama de Mitinoek, sabe? Aqui é onde tem alguns lugares que você vende refrigerante. Alguns são nas autoestradas, tem vários restaurantes e coisa, e alguns não tem nada, só aquelas máquinas de, como chama, automática, né, para comprar açúcar, etc. Então tinha um no meio do caminho, eu falei, vou parar lá. Só que foi só o objetivo. Quando eu cheguei no local, tinha uns 3, 4 metros de neve acumulado, não dava. É a mesma coisa, estava pior do que a pista. Então eu falei, bom, tinham vários túneis no caminho, né? Eu falei, bom, então eu vou entrar dentro de um túnel e vou passar a noite dentro do túnel. E eu tentei, não podia parar o carro. Se eu parasse o carro não saía. Como é lógico, não tinha ninguém, não tinha muito perigo assim, em termos de acontecer algum acidente, né? Assim, bater no outro carro que vinha em sentido contrário, dava para perceber de longe, provavelmente. Mas, bom, fui. Então não podia parar o carro. Eu cheguei no túnel, quando eu cheguei num túnel, tem vários carros parados dentro do túnel que tiveram a mesma ideia que eu, né? Passado algum tempo na prefeitura local, que eram várias prefeituras, né? Várias cidadezinhas, até a minha. Então, geralmente as pessoas começam a limpar a pista no inverno, né? De madrugada, são 2 vezes por dia, né? Limpa de madrugada a partir das 4 horas da manhã, né? E depois outra limpada, né? Por volta das 5, 6, até as 6, 7 horas, né? Se acumular, depois disso, eles não limpam mais, até de manhã. Só que aí a prefeitura, pela quantidade, né? Pelo que tinha acontecido, liberou as máquinas mais cedo. Então, já tinha uma máquina limpando a pista, né? Que se intercalou até onde eu cheguei na minha cidade. Mas mesmo assim, era 8 horas da noite quando eu saí, né? Provavelmente eu chegaria às 10 horas e eu cheguei às 6 da manhã. Então é um local que neva absurdamente. A história foi meio longa aqui. Mas por causa desse, eu não queria um lugar muito bonito, muito legal, muito tranquilo, certo? Mas a neve era demais. Então nós resolvemos mudar para um local que nevasse menos. Então nós, depois de 11 anos que estávamos lá, decidimos comprar uma casa aqui na cidade mais próxima a Gifa, né, central na cidade de Motossos, que é onde nós moramos atualmente, né? Então, nesse início aí a gente não tinha nenhum objetivo de voltar para o Brasil. Esses, pelo menos, até a gente queria, mas não cabia nos planos você voltar para o Brasil, né? E foi passando. E agora, né, eu já estou 24 anos, eu pretendo voltar. Só que é mais uma coisa, né, que serve de assim, para que você saiba como é que funciona o sistema aqui no Japão. Então eu trabalhei por 1 ano, né? Enquanto eu mudei, né? A gente comprou a casa, eu saí, né, da firma que eu trabalhava e vim pra cá, né, pra essa casa essa outra cidade no interior onde nós morávamos, e passamos pra cá. Nós compramos a casa, ainda ficamos 2 anos sem mudar, procurando um emprego, né, que se ajustasse mais ou menos com tranquilidade para sair do emprego e vir pro outro, né? E mesmo assim eu trabalhei por empreiteiro. Então quando eu achei a empreiteira que pensei que seria assim daria para fazer uma mudança com tranquilidade, mas não foi exatamente isso, né? Não é exatamente aquilo que eu esperava. Você combina uma coisa e na hora é outra. Então o salário não dava para cobrir as despesas que eu tinha, né? Então até que eu consegui encontrar esse outro emprego direto que eu trabalho até hoje, né? Que já faz, agora exatamente vai completar 11 anos, né, que eu estou trabalhando nesse novo emprego. Então eu trabalhei 11 anos numa empresa, depois eu trabalhei por 1 ano, né, numa empreiteira. Depois eu saí da empreiteira, eu trabalhei ainda 1 ano como motorista de carreta aqui no Japão, que nem carta de carreta eu tinha, mas surgiu um emprego, então a firma, eu queria trabalhar como motorista de caminhão, que eu tinha aqueles caminhão basculhante, transportando terra, etc, né? Mas aí eu consegui perto da casa onde a gente tinha comprado, né? Tinha uma firma de transportes que eu acabei entrando lá também, era direto, não era por empreiteira. E eu trabalhei 1 ano através disso aí. Então eu só trabalhei por 1 ano por empreiteira, o resto são firmas, empregos diretos, que é difícil se você vem na condição do Brasil para cá, você encontra emprego direto, justamente por causa da comunicação. Se você não fala japonês, vai ser praticamente difícil você arranjar um emprego direto, certo? Então, bom, eu consegui esse emprego direto, depois eu saí, né? É muito estressante você trabalhar como motorista de caminhão, depois a gente entra nesse assunto no outro vídeo, né? E eu
entrei nessa empresa que eu tenho hoje. Então, você tem que saber o seguinte, quando você entra numa empresa aqui no Japão, principalmente direto, no caso da empreiteira, você tem uma questão que a pessoa tem facilidade de sair e entrar, né? Você procura emprego. Mas se você entra direto, como funcionário direto, numa empresa aqui no Japão, é meio complicado essa questão de você viajar para o Brasil, certo? Você pode até ter, mas se você quer realmente levar a sério o seu emprego, principalmente você entra na empresa, você quer criar assim, né, uma estabilidade na firma, você vai ter que se dedicar um pouco. Então, a partir desses 11 anos para cá que eu entrei nessa nova empresa, eu não tive essa oportunidade assim de poder ir para o Brasil, né? Porque eu estava me dedicando a, como chama, a me estabilizar na empresa, certo? Agora eu pretendo ir para o Brasil, mas é a partir de agora. Então, e outro ponto principal também que eu não gosto de viajar de avião. Mas é um fator, então são 3 fatores. Tem a questão financeira também, né, que não é fácil, apesar que não tá tão caro agora. Por exemplo, você tem agora no fim do ano, né, passagens de volta vai dar R$2.000, não, 4.000 reais, né, mais ou menos, um pouco menos, 3.500 por aí. Tá bem barato. Quando eu vinha pra cá era 10.000 reais a passagem de volta que eu comprei, certo? Hoje tá 4.000 reais, a diferença é menos da metade do preço. Então tem esses fatores. Então no momento eu pretendo ir pro Brasil. Pô, faz 24 anos que eu não vejo minha família, minha mãe, meus irmãos. Eu pretendo ir o mais assim que for possível. Mas o importante é isso aqui. Esse canal que eu tô fazendo aqui, né, é justamente para deixar você ciente das questões do dia a dia, né, que podem, né, você quer vir pro Japão, então você como chama, como fala, estruturar para isso, né, certo? Porque você vai encontrar condições que você não esperava, então para que você possa tirar o melhor proveito e cumprir o objetivo que você pretende, ou de vir aqui pro Japão e ficar, né? Ou então de voltar para o Brasil, juntar uma quantia X e voltar para o Brasil. Então, para isso é que é preciso que você se programe. Certas coisas aqui não são fáceis. Geralmente a pessoa vem totalmente sem saber o que acontece aqui, acaba se dando mal, não vou dizer assim, mas não vai encontrar aquele ambiente que esperava, né? Não vai ser fácil igual você pensava. Então o ponto principal para quem vem para cá é o seguinte: você tem que se adaptar às condições do país. Então, se você quer se dar bem aqui, primeiro, mesmo que você não saiba ainda, já comece ao primeiro ponto, né? Tentar aprender o idioma, ler e falar, certo? Falar, de ler, a escrever, certo? Mesmo que seja o mínimo possível, mas pelo menos para se virar nisso aí, isso é essencial aqui. Vou te dar um exemplo. Se você cai fora, né, dessa, como chama, desse padrão de empreiteiras, você começa a trabalhar direito, você já vai ter problemas. Por exemplo, a pessoa que vem para o Japão é considerada praticamente um analfabeto, certo? Agora imagine você no Brasil, vamos tirar assim, isso é um assunto que eu vou entrar mais tarde em detalhes. Vamos pensar que você esteja procurando um emprego no Brasil, você tem uma profissão, por exemplo, você é um soldador exímio, aí você vai procurar um emprego no Brasil, certo? Sem o fator daqui das empreiteiras, você vai procurar um emprego direto aí no Brasil, certo? Você vai numa agência de emprego, o que você vai encontrar logo de início? Vão ser as exigências, os critérios para você. Então, principalmente, né, escolaridade, dificilmente não vai ser exigida a escolaridade segundo grau, alguma coisa assim. Então, esse já é o primeiro ponto. Então a mesma coisa acontece aqui. Para você ser um funcionário direto, vai ter alguns critérios, e principalmente, agora imagine, além da escolaridade, você pode até ser, mas você ser um analfabeto, você não consegue nem transmitir o que você quer dizer, você não consegue falar, você não consegue entender. Então vai ser muito complicado, você não vai conseguir. Então entrar numa sociedade normal, né? Você vai estar abaixo do que é necessário para isso. Então você vai ter que correr para esse lado da infraestrutura que foi criada, né, para absorver o mercado de trabalhadores estrangeiros. Então, para você sair fora disso aí, você precisa criar condições para isso. Um dos pontos principais é justamente isso, né? É você entender o idioma, se dedique a isso. Depois você vai outras coisas também que nós vamos entrar em detalhe. Esse aqui é o ponto principal. Então veja bem, um exemplo
perto de qualquer lugar vai ter vários empregos comuns, né, do dia a dia, que seriam até, digamos assim, nenhum emprego, não seriam empregos assim, como posso dizer, especializados. Por exemplo, você vai trabalhar no mercado como atendente, como limpar, por exemplo, uma pessoa que vai limpar faxina ou qualquer coisa. Independente disso, você vai precisar falar. Você não vai poder procurar um emprego e sozinho, diretamente, porque você não vai atender às exigências. Por exemplo, como é que você vai fazer um relatório do que você fez durante o dia? Precisa escrever, precisa falar. Se você não sabe nem falar, não sabe escrever, não sabe ler, então você não vai ter condições nem de arranjar o que seria, não seria um subemprego, mas um emprego mais simples, que paga, por exemplo, hoje o salário mínimo aqui no Japão, principalmente aqui na minha região, na região nossa, o salário mínimo, né, é na faixa de 750 ienes. O que é isso? 750 ienes é metade do que os brasileiros vinham ganhar há 25 anos atrás. É quase um terço não, é quase, chega, se a média do salário hoje, né, que um homem encontra, ou mulher, vamos por mulher, você vai procurar um emprego de, por exemplo, trabalhar numa faxina no mercado, perto da sua casa, certo? Então a faixa da média do emprego que uma mulher brasileira vai encontrar hoje nas fábricas, que tem, por exemplo, a infraestrutura através das empreiteiras, você vai ganhar um salário de 900, 850 até 1.000, alguma coisa assim. E o salário mínimo aqui na região é 750, então muito abaixo. E provavelmente não vai ter hora extra nenhuma. Você não vai trabalhar 5 horas por dia. Mesmo assim, esse emprego você não vai ter condições de arranjar, porque você não sabe falar, não sabe ler. Então, esse é o ponto que nós vamos tratar aqui no canal, é você se estruturar para vir para cá, você saber exatamente o que você vai encontrar aqui, você poder exatamente, né, fugir desse padrão único que você só pode trabalhar em empreiteira. Então você procurar, como falar, estruturar, né, para que você consiga, se seu objetivo é ficar aqui, né, talvez você tenha, né, a princípio, como você vai ter muita dificuldade da pessoa que vem do Brasil, furar esse padrão inicialmente. Mas se você vai se estabilizar aqui, então principalmente para os seus filhos, então não adianta você vir aqui como imigrante e seus filhos continuarem, né, da mesma forma como você não sabe falar, não sabe ler, não se integra à sociedade aqui japonesa, né? Então é um dos grandes problemas atual, acho que da nossa comunidade aqui no Japão. Então o objetivo aqui é tratar desse ponto, né? Você se inserir aqui na sociedade, o que é preciso para isso, né? E sabe, independente de você até trabalhar mesmo do mesmo esquema, mas você saber exatamente, né, tirar o melhor proveito disso aí. Então esse é o ponto que a gente pretende tirar aqui, que eu pretendo tirar aqui nesse canal. Então por hoje é só, né? Um abraço a todos e até a próxima.